Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nos encontramos em uma solene vigília pascal. Mais uma vez celebramos a Páscoa. Mais uma vez recordamos e atualizamos o conteúdo da nossa fé e atualizamos também porque vivemos espiritualmente tudo aquilo que foi a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo. E eu estou usando esse termo mais uma vez, porque desde o domingo passado, domingo de Ramos, e quem acompanhou as minhas homilias vai perceber que eu insisti nisso e vou insistir novamente. E amanhã, no domingo de Páscoa, vou insistir outra vez. Nós celebramos estes ritos todos os anos. Nós, de certa forma, já conhecemos as leituras. Nós renovamos esse gesto, atualizamos a nossa fé, atualizamos a Páscoa nas nossas vidas, vivenciamos esta Páscoa espiritualmente com Cristo, na ação do Espírito e da sua Igreja, todos os anos. Mas a pergunta inicial, antes de eu começar a discorrer nesta homilia, outros aspectos do conjunto da liturgia da palavra, a pergunta inicial é: quais são os efeitos das vigílias pascais que você participou? Quais são os efeitos que essas vigílias têm surtido na minha e na sua vida? É preciso que nós tomemos cuidado para que isso não seja um mero rito, um mero cumprimento de preceito, um mero legalismo, ou um mero cumprimento de obrigação, porque se nós ainda vivemos a nossa fé como obrigação, então significa que as nossas Páscoas, as celebrações, as vigílias, elas foram mal vividas. Desculpa dizer assim. Porque nós não devemos encarar a prática da fé, a vivência da fé, como obrigação. Ela sempre precisa ser uma correspondência de amor a Deus. Ela sempre precisa ser um reconhecimento da graça de Deus que age em nós. Ela sempre precisa ser um amar Deus de volta e um querer estar em comunhão com Ele e um querer reavivar a chama da fé, porque, como disse em outras homilias, nós temos a tendência de esfriar na fé, por causa do dia a dia, do corre-corre, das preocupações, dos problemas, das angústias, dos conflitos, do ativismo. E vamos, aos poucos, esfriando. E na nossa humanidade, ferida pelo pecado e fraca, é normal que isso aconteça. Daí, como já disse no domingo de Ramos, como já disse na quinta-feira santa, como ainda sugeri na sexta-feira da Paixão, e novamente trago isto para a vigília, a Igreja, que é mãe, continuadora da missão de Cristo, corpo místico dele, pedagoga que nos conduz, faz com que nós renovemos a nossa fé, atualizemos a nossa fé. E esta atualização não pode ser um mero cumprimento de preceito. Preceito por preceito não influencia nada na nossa vida. Preceito por preceito não salva ninguém. Preceito por preceito
nós acabamos fazendo as coisas mecanicamente, cumprindo lei, cumprindo norma, cumprindo regra. E a própria palavra de Deus diz que Deus quer adoradores em espírito e em verdade, não cumpridores de tarefa. Então, as várias vigílias que nós participamos, as várias quaresmas que nós fizemos em preparação para a Páscoa, os vários tríduos pascais que nós vivenciamos, no que é que isto está ajudando de uma maneira gradual, paulatina, no que é que isso está me ajudando a amadurecer como pessoa e na vivência da fé, e principalmente na prática do amor e da misericórdia. Portanto, celebrar a vigília pascal precisa ajudar a cada um de nós a cada vez mais, num processo lento, que também precisa contar com a nossa paciência, a paciência consigo mesmo, consigo mesma, de conversão, de restauração, de reavivamento da chama da fé. E nós encontramos ali no livro do Êxodo, que foi lido no texto da vigília, no corpo da vigília, a primeira Páscoa, a narração da primeira Páscoa, que já é uma prefiguração da nova aliança, da Páscoa definitiva selada em Jesus Cristo. Lá Deus já estava preparando o povo, já estava preparando a humanidade para realizar a aliança definitiva, a passagem definitiva da escravidão do pecado para a liberdade no amor de Deus. E é interessante perceber que aquele povo, mesmo embrutecido, porque ficou escravo no Egito durante 400 anos, mesmo embrutecido na maneira como lidavam com as coisas, o coração duro, ferido, machucado, maltratado, chagado daquele povo, porque não é fácil viver 400 anos de escravidão, eles colocaram-se em marcha, eles deixaram-se conduzir pela voz de Moisés, que ali era a mediação, que ele fazia a mediação, Moisés sendo instrumento nas mãos do Pai. E o interessante é notar que o colocar-se em marcha e chegar diante do Mar Vermelho, ainda sofrendo a perseguição dos soldados do faraó, o impossível acontece, porque eles colocaram-se em marcha. O inimaginável acontece. Algo extraordinário, o auxílio de Deus, o socorro de Deus, a providência de Deus acontece. E o Mar Vermelho é aberto. Eles atravessam a pé enxuto, diz a leitura bíblica, traçando um paralelo com Jesus, o novo Moisés. Assim como Moisés abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse e se libertasse da escravidão do Egito, Cristo abre não o mar, mas agora ele abre os céus, abre o convívio de Deus para nós. Ele nos religa, ele renova a comunhão, ou melhor, ele restaura a comunhão que foi rompida, que foi quebrada pela humanidade. Então também o céu abriu. Também o impossível para a humanidade, o inimaginável para a humanidade, o extraordinário
acontece. O auxílio de Deus já é derramado sobre nós. O socorro de Deus já vem sobre nós. A providência de Deus já atua no nosso meio pela sua Páscoa. Ele abre os céus. E como o céu é uma linguagem muito infantil, vamos chamar de convívio dos eleitos. Vamos chamar de comunhão com o Pai, o Espírito e o próprio Jesus. Vamos chamar de vida eterna. Então ele abre novamente os céus para nós. Quem obedeceu a Moisés e colocou-se a caminho, se salvou da perseguição do faraó. É preciso também que nós obedeçamos a Cristo no sentido, inclusive tirando da raiz da palavra do latim, obaudire, é ouvir. Ouçamos o Cristo. Nos coloquemos a caminho. Vivamos um constante processo de conversão. Conversão que é repensar a vida, repensar as atitudes, para amadurecermos no amor. Se nós fizermos isso, nos deixando conduzir por Cristo, nos deixamos orientar pelo que Ele se revela na sua palavra, não por aquilo que eu acho, ou que os youtubers da vida acham, o que aqueles que fazem tutoriais em internet acham, em redes sociais. Mais do que escutar a rede social, leia a palavra de Deus. Porque muita gente está falando bobagem na rede social, tanto de radicalismo como também de desleixo. A salvação de Deus entrará na nossa vida não pela rede social. Ela entrará na nossa vida pela palavra de Deus dirigida a nós, que nós devemos escutar. Cuidado com aqueles que nos levam ao desleixo e com aqueles que nos levam ao exagero, ao fanatismo. Os extremos são desequilíbrio, não servem. Pergunta que poderíamos nos fazer é: nós estamos nos deixando orientar por Deus, pela sua palavra? O que é que faz a minha cabeça? É o pensamento mundano dessa cultura de morte que está aí? Ou será que eu mesmo projeto um Deus à minha moda, ao meu gosto? Uns podem projetar um Deus muito light. Tanto faz como tanto fez. Eu não vou à missa, eu não rezo, eu não frequento comunidade. É um Deus light. Eu não me comprometo com nada, mas acho que Deus vai me salvar. Ele até quer salvar a pessoa sim, mas a pessoa precisa também fazer a sua parte, colaborar com a graça de Deus. Qual é o Deus que eu projeto no meu pensamento? Também pode ser um Deus rigoroso demais, castigador, punidor, que está me vigiando. Eu morro de medo dele e faço as coisas por medo, não por amor. Vivo a fé por obrigação e não por correspondência de amor. Cuidado. Porque muitas vezes nós projetamos nossas vontades, gostos, opiniões, desejos e caprichos em Deus. Eu digo que Deus pensa assim, mas na verdade é uma projeção minha. Se eu for pegar o texto do Evangelho, eu vou ver que é diferente. Se eu for pegar a doutrina da igreja, eu vou ver que é diferente. Mas, muitas vezes, as pessoas se desviam
porque estão seguindo aquilo que elas querem seguir, conforme o seu desejo, fazendo de Deus e da igreja um produto, e quando Deus e a igreja são produto, o freguês sempre tem razão. Cuidado. É interessante notar, ainda na leitura do livro do Êxodo, que o povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor. E esse temor não é medo, temor aqui é zelo, cuidado. Não confundamos o temor de Deus com o medo de Deus. O temer é um respeito. E esta fé, que tem um respeito, que tem um zelo, que tem um cuidado, que procura escutar, que se faz humilde, que se deixa conduzir e orientar e até corrigir, faz com que esse povo, lá no Antigo Testamento, fez com que esse povo atravessasse o Mar Vermelho, mas também nos faz chegar à vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que nós temos, meus irmãos, minhas irmãs, precisa nos comprometer com aquilo que nós declaramos acreditar. E esse compromisso faz com que eu procure, como diz um outro trecho, inclusive, do Evangelho, na discussão de Jesus com os fariseus, que eu procure fazer as obras de Deus. E aqui cabe o nosso esforço de corresponder ao amor de Deus. Um esforço que nós precisamos, na medida dos nossos limites, das nossas fraquezas, é um esforço, é sempre um esforço que nós precisamos fazer. Nunca seremos perfeitos, nunca daremos conta 100%, mas agrada ao coração de Deus o nosso esforço. Diz o profeta Isaías: inclinai o vosso ouvido e farei convosco um pacto eterno. O pacto eterno já está aí. Jesus Cristo passou pela sua paixão, morte e ressurreição. Ele celebra a nova Páscoa. Ele abriu os céus para nós. Agora nós precisamos inclinar o nosso ouvido para deixar Ele nos conduzir. Como diz um outro trecho, também do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem injusto as suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Então a nossa vida é um constante processo de conversão, para abandonar os caminhos errados, ou pelo menos não se deixar conduzir por eles, para abandonar as maquinações injustas e nos deixando orientar por Ele. E à medida que fazemos isso, Deus tem piedade de nós, Ele reconhece o esforço que é feito. Meu irmão, minha irmã, diante de Cristo ressuscitado, diante de Cristo vitorioso, que venceu a morte, que venceu o demônio, que nos dá a vida eterna, diante de Cristo que restaura a humanidade, diante de Cristo que desce para assumir a nossa humanidade e sobe
para elevar a nossa humanidade com Ele. Diante desse amor, diante dessa certeza, porque disso nós temos certeza, senão vã seria a nossa fé. Cristo ressuscitou. Como é que está a minha fé e a sua fé? Frei, a minha fé é boa, eu acredito em Deus, eu sou católico, sim. Mas me diga uma coisa, quando na prática dessa fé, a palavra de Deus pedir para você o perdão, como é que está a sua fé? Estamos nos esforçando para isso? Quando a nossa fé exige de nós, a partir do próprio ensinamento do Senhor, que eu tenha diálogo, que eu saiba dialogar, que eu saiba falar sem agredir e ouvir sem me ofender. A minha fé me ajuda a fazer isso? Frei, eu creio, sim, que bom que você crê, mas a sua fé, quando ela provoca você a fazer uma mudança, a fazer renúncias, a repensar a vida, você está disposta a mudar? Frei, eu creio, mas quando essa fé de Cristo ressuscitado nos convida a ter uma vida de oração, a reservar um tempo para rezar, nós estamos reservando este tempo? Oração como intimidade com Deus, como amizade com Deus, como correspondência de amor, e não apenas como legalismo, rito, que eu vou cumprir tarefa para Deus? Oração que é estar na presença dEle como um amigo, não apenas um ritualismo? Como está a minha fé? A fé que eu atualizo, que eu renovo a cada Páscoa. Frei, eu tenho fé. Tenho fé, mas não me fale de confissão. Eu não me confesso. Então, como é que está essa fé que declara crer em Deus, mas não aceita o ensinamento dele, que através do sacramento da confissão eu sou perdoado? Não crer nisto, não busca isto. Como está a minha fé? Se, diante de todas as celebrações que eu já participei, todas as Páscoas que eu já celebrei, quando chega o domingo do tempo comum, eu estou com preguiça, não vou para a missa. Não está doente, não está cuidando de ninguém doente, mas não vai à missa. Fácil, Semana Santa vira feriadão. Como está a minha fé? Eu não estou querendo acusar ninguém, não. Estou querendo meditar com vocês. Como está a fé que eu digo professar? Se diante de certas situações essa fé pede que eu faça renúncia, peça que eu faça sacrifício, peça que eu tenha disciplina, limites. Mas na hora que a fé exige de mim uma disciplina e um limite, isso é radical demais. Como está a minha fé? Diante de Cristo ressuscitado, diante do amor que me amou ao extremo de dar a vida e depois retomá-la para abrir o céu para mim. Esta fé que eu professo nele, quando eu falo dos sacramentos, olha, precisa casar, que casar nada, eu vou ficar junto. Não estou condenando ninguém não, viu? Pelo amor de Deus, não se ofendam. Agora já não é mais nem ficar junto, agora chama de namorildo.
vive junto e é namorado ao mesmo tempo. Assim, incrível, né? Mas eu creio em Deus, Frei, eu creio em Deus, Deus o livre. Mas na hora de seguir o ensinamento dele, entende? É por isso que eu iniciei essa homilia falando as Páscoas que você celebrou. No que é que estão te ajudando a acolher o ensinamento de Deus e ir aos poucos renovando a sua vida? Frei, eu creio em Deus. Mas não me fale de servir, de humildade, de silêncio, de obediência. Eu não quero me desapegar de nada. Aí a tua celebração da Páscoa está servindo para quê? Se não há um esforço de ser humilde, se não há um esforço de obedecer, se não há um esforço de desapegar-se de coisas, de pessoas, de situações, do ter, do poder, do mundo. Como está a nossa fé diante de Cristo crucificado? Ah, Frei, eu creio em Deus, mas não me fale em conversão, porque eu não quero mudar. Eu acho que do jeito que eu vivo está correto. Eu creio em Deus, eu quero a bênção dele, eu peço as coisas para ele, é bom, que bom que você crê, que bom que você quer a bênção dele, que bom que você pede as coisas para ele, mas você não quer fazer nada por ele? Não quer corresponder ao amor dele? Quer dizer, renunciar às coisas, nem pensar. Mudar de vida, nem pensar. Que fé é esta? Ah, eu creio em Deus, mas eu vivo alimentando ódio, mágoa, ressentimento, julgamento, vivo perseguindo os outros, fazendo fofoca. Espera aí, cadê o teu crer em Deus? Crer em Deus, para de fazer fofoca. Crer em Deus, para de cometer injustiça. Crer em Deus, para de ficar mentindo. Crer em Deus, para de ficar perseguindo os outros. Crer em Deus, para de ficar brigando. Vai conversar, vai dialogar. Crer em Deus, em nome dessa fé, para de ficar julgando os outros. Vai acolher, vai servir, vai ser misericordioso, vai ser canal da graça das mãos de Deus, para revelar para o outro Cristo ressuscitado, Cristo vivo, Cristo vitorioso, Cristo que é alegria, Cristo que é amor, Cristo que é compaixão, Cristo que é solidariedade, Cristo que é perdão. A minha fé, a celebração da Páscoa, precisa fazer com que eu viva assim. Senão ela é vã, senão ela é vazia, senão ela é só um mero rito cumprido todo ano. Crer em Deus precisa renovar a minha vida no amor, não no ódio, não na falta de perdão. Precisa renovar a minha vida na misericórdia, não na condenação. Portanto, a nossa vivência da Páscoa, essa passagem da vida velha para uma vida nova, ela só ganha sentido se o que nós estamos celebrando nesta noite, nesta vigília, ir aos poucos renovando o nosso viver. Eu encerro essa homilia dizendo aquilo que o Cristo realizou por nós, os 3 muros que Cristo derrubou para que nós pudéssemos ser bem-aventurados com Ele. Ele derrubou o primeiro muro da natureza, porque Ele precisou encarnar-se para assumir a nossa humanidade e para poder, em nome da humanidade, nos resgatar. O outro muro que ele derruba é o muro do pecado. Quando ele é crucificado,
ele está vencendo o pecado e vencendo o inimigo. E o terceiro muro que Cristo derruba é o muro, o obstáculo da morte, porque ele ressuscitou verdadeiramente, vitorioso e glorioso. Nós precisamos ser vitoriosos e gloriosos com ele, o ouvindo, deixando ele nos conduzir e seguindo a lei maior, o amor. Diz a palavra de Deus que o amor cobre uma multidão de pecados. E diz o próprio Senhor, quando realizou curas, que aquela pessoa tinha muito amor no coração. Então, o amor precisa caminhar de mãos dadas com a fé. Que nós possamos, em Cristo, por Cristo, com Cristo, deixar esta celebração da Páscoa renovar a nossa vida no amor. Só assim, de fato, a nossa fé será uma fé que vai contagiar os outros, que vai renovar a nossa vida no amor, e porque nós cremos e nos esforçamos para viver, muito embora sejamos limitados, tenhamos defeitos, quem estiver ao nosso lado vai receber esses reflexos do amor que eu me esforço para viver em Cristo Jesus. Deus nos abençoe, Maria Santíssima interceda por nós, e que esta Páscoa não seja mais uma Páscoa, ela seja a Páscoa que me leva a viver um constante processo de conversão, amando, perdoando, praticando o bem, sendo justo, dialogando, pedindo perdão, acolhendo, servindo, se sacrificando, fazendo as renúncias e me deixando conduzir por um Deus misericordioso, porque a Páscoa é um grande sinal da misericórdia de Deus, de um amor misericordioso para com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.